Oi, Pedro. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando aqui. Vamos falar um pouco do seu álbum, The Secret of Light, um pouco da sua história também. Para quem não te conhece, está chegando agora, se você quiser começar contando um pouco da sua história, se foi a música que foi até você, você que foi até a música, como é que tudo aconteceu? Pô, queria agradecer também, Luca, pelo convite, agradecer a Maran Music, agradecer o Paul Domingos, meu amigo, Uhum, meu companheiro de banda também, o Rafa, a banda Volveles, meus pais, minha família, todo mundo. maravilhoso. Sobre o álbum The Secret of Light, foi um álbum que eu gravei quando eu estava em Londres, né? Uhum, Na verdade, eu estou morando na Inglaterra já faz 7 anos, agora eu estou passando um período no Brasil. Mas foi quando eu fui fazendo meu mestrado, né? E eu gravei e contou com a participação de artistas de outros países, como Estados Unidos, Filipinas, teve músicos amigos aqui do Brasil também, nos Estados Unidos também. E, na verdade, dar um alô também para o amigo Lucas, que me ajudou no projeto, com Imaginary Friends, e Rodrigo Francalati e Joey Fregoni. Eles uhum, estão morando em Londres também. legal. E como é que foi a sua história na música? A música veio através da família, dos amigos? Como é que você começou na música? Pô, começou desde moleque, eu e meu irmão, o Thiago, e junto com o Zé, né? A gente com o Volveles, não era Volveles na época, né? Mas a gente passou por vários projetos até formar o Volveles mesmo. Daí a gente lançou alguns EPs, lançamos um álbum, e em 2017 a gente foi fazer uma tour em Portugal, por convite de uma agência portuguesa. Uhum, E então, desde moleque, né? E legal. e daí a gente foi lá, e de lá, na verdade, era para ficar 3 meses, na minha ideia, ficar 3 meses na Inglaterra, mas acabei ficando 7 anos. Ficou a vida toda já tá a vida já. Enfim, daí E eu fiz uma outra graduação em produção musical, gravação e produção musical, e um bacana. mestrado na Universidade do West London, lugar onde estudou o Pete Townshend, o The Who, o Ronnie Wood, Maneiro. o Rolling Stones, também o Fred Mercury. Pô, bom pra caramba. Eu conheci, Referência, inclusive, o Pete referência. Townshend. Aham. E como é que foi essa sua adaptação do Brasil para Londres? O que você achou dessa adaptação, cultura? Pô, no começo foi bem difícil, né? Na verdade, é bem difícil, é, principalmente por causa do clima, né? Uhum, É um frio molhado, e verdade. custo de vida também é muito alto. Uhum. Aí eu tive que correr bastante. Na verdade, sempre foi bem difícil lá, assim. Mas como eu tive a oportunidade de estudar com bolsa, daí foi, Vale a pena, com certeza. foi bom, mas só que foi difícil também. Eu fiz vários trabalhos, e agora com a crise do Covid, com o Brexit, foi bem difícil. Está sendo bem difícil. E o seu novo álbum, ele traz uma experiência imersiva, né, espiritual, né, que é inspirada no livro do Walter Russell, se não me engano. É, e em que momento você sentiu que você precisava transformar essas ideias que você tinha na música? E por que agora? Pô, o nome é inspirado no Walter Russell, que ele fala sobre a tabela periódica, né? As escalas musicais vinculadas com a formação da tabela periódica. Ele até preveu, ele é um teórico de 1850. Eu fui pelo Terence Howard, na verdade, eu fui influenciado. Uhum. Quanto à imersão, foi durante o meu mestrado que eu fiz em áudio 3D, e daí eu mixei o álbum em Dolby Atmos, né, no sistema 7.1.4, inspirado no Pink Floyd também,
Só que é um áudio, não é somente surround, também tem as alturas, né? Os speakers de cima. Sim, sim. Bom pra caramba. E é uma coisa até que chamou a atenção, vou até adiantar, é uma pergunta que eu ia fazer, vou até adiantar. Eu só vi muito essa tecnologia em filmes, né? Muito presente em filmes, mas eu nunca tinha visto aplicada na música, por assim dizer, sabe? O que te levou a escolher essa tecnologia? O que você espera que as pessoas sintam, né? As pessoas já sintam essa diferença? Como é na prática isso? Pô, na verdade, veio do cinema, né? Com certeza. Aham, Eu me apaixonei lá durante da universidade, usando um dos estúdios, assim, daí eu tive uma escuta em Dolby Atmos, né, com os speakers e todo com as caixas ali, daí eu falei, putz, que demais. Daí eu comecei a estudar mesmo ali e gostar e escutar sons. Tem vários álbuns agora disponível, né, em, aham, em Dolby Atmos. E daí fez parte dos meus estudos, que é como high dimension, né? É como utilizar, solucionar alguns problemas da alta dimensão, usar os speakers para solucionar os problemas com Head Relay Transfer Function, que é o movimento de cabeça, que agora com o movimento de cabeça, né? sim. Com pod que você consegue Você movimentar tá aos tons. imersivo no áudio, né? Dependendo da. E foi uma ideia também de pensar fora da caixa, né? Fazer algo diferente, porque eu já estava trabalhando com várias músicas, vários álbuns, EPs, e, tipo, seguindo a mesma estrutura ali, foi um refreshment, na Isso, verdade. isso chama atenção justamente por causa disso, né? Porque é uma coisa que vem do cinema, né? Era muito do cinema, né? Mas agora está sendo explorado em outras áreas também, né? Da música. Agora expandiu Sim. bastante. Inclusive, eu não sei se pode falar, mas a Apple Music, eles estão até pagando um pouco mais para quem lança em Dolby Atmos. Não foi por causa disso, mas só que a indústria está incentivando, né? E também, porque antes precisava 13 caixas de som, você conseguia ouvir em Dolby Atmos, e agora com um fone de ouvido Adaptado dele, você consegue. você já consegue ouvir, então tornou-se viável. E eu acho que é um caminho, né, para a indústria musical. E além disso, do cinema, eu faço som design para filme também, Sim. tô até fazendo com o amigo Rodrigo Rodrigues. E Isso também eu não sabia. Essa questão, como é que você tem diferença, óbvio, mas como é que você se divide entre o trabalho no cinema, o trabalho na música? Como que você se divide pô, entre as áreas? É interessante, isso eu nunca vi. a indústria musical, a vida do artista, né, é difícil, né, cara? Mas a gente vai sobrevivendo, pagando as contas e buscando várias formas de Pô, e eu pergunto, correria. não é muito profissional perguntar isso, mas eu vou falar isso, né? Mas, cara, desde pequeno eu sou viciado em ver make-off de filme, por isso que eu tô te perguntando isso. Ah, pô, cara, então, é difícil, né, velho? Mas agora, graças a Deus, estão surgindo as oportunidades e também eu finalizei o mestrado e com essas oportunidades com a música também. Então, Sim, para mim, é só alegria, né, cara? só Então, sei. agora é só buscar ajudar as pessoas, né, de uma forma ali que a pessoa escute, que causa algo bom, né, boas vibrações, que a mensagem toque a pessoa de uma forma positiva, né? Sim. E se você conseguir juntar as duas formas de arte, melhor ainda. Eu sou apaixonado por cinema. Sim. E, pô, é legal pra caramba. Pra É. mim, eu gosto dos dois, entendeu? Uhum. E a obra, ela nasce, né? Como a gente tá falando um pouco da história dela, né? Do álbum, de um mergulho profundo, né? Especialmente durante o período de isolamento na Escócia. Foi na Escócia, né? Se não me engano, né? Sim, foi. E como é que essa vivência acabou impactando essa relação com som, silêncio, processo criativo? Como tudo isso te impactou? Pô, é um impacto, na verdade, foi um despertar espiritual esse momento, Uhum. durante o Covid, ali o finalzinho do Covid, que eu fiquei 3 meses isolado numa casa móvel ali, e estava no meio do mato ali, perto de Glasgow, 2 horas de Glasgow. Você se isolou mesmo, literalmente. Eu me isolei. A cidade mais próxima era de 10 mil habitantes e ficava a 8 quilômetros. Eu estava na frente ali do Carnarvon, não sei como falar de Carnarvon.
que é perto para pegar para Belfast ali. Aham. Mas eu fiquei uns 2 meses, daí eu comecei a pensar, né? Eu tive um despertar espiritual, me conectar, fazer meditação, meditação transcendental. Foi Uhum. inspirada pelos Beatles, né? Pelo David Lynch também. E Eles praticavam. eles usando o subconsciente, né? O Tesla também usa, mas usar o subconsciente como forma para produzir, para ajudar na produção. Então, muitas das músicas vieram assim durante sonhos. Por isso que tem a música chamada Live and Dreaming, que era música que vinha durante o sonho e a realidade, assim, vivendo entre. Foi um momento de despertar, assim, que me influenciou bastante. E no seu caso, você segue uma. Até tem a ver com isso, você segue uma receita de bolo para suas composições? Ou cada música nasce de um jeito, vem de um lugar diferente? Como funciona esse processo de encontrar uma música? Pô, primeiro é sempre estar preparado para receber uma música, né? Então você sempre É. está disposto a aceitar quando vier, Uhum. primeira coisa. Mas uma pessoa um músico, né, que me influenciou bastante, assim, foi o Hermeto Pascoal, que foi um livro que ele escreveu 366 canções, 365 canções, que foi uma música por ano. Então, Cara, isso já me influenciou, assim. Então, eu gosto de fazer um processo, assim, de ficar um mês fazendo uma música por dia, sabe? Durante o processo de composição, assim, imersão, de uma forma imersiva mesmo, assim. Também no processo de composição. e é E uma coisa difícil. falando, sabe? Escrevendo. Mas é lógico que tem alguns períodos que eu acabo indo por outros processos de produção mesmo, e deixo aberto também ali durante. E é uma coisa difícil porque puxa muito da criatividade, né? E tem muita artista que vive aquele bloqueio criativo durante um tempo. Você, é uma coisa que puxa muito todo dia você tá trabalhando uma música. Então, cansa também, né? Porque chega uma hora que é legal você produzir, né? Você entrar, eu gosto, né, da composição, do processo de composição e entrar no processo de produção ali. E também é bom também para você comparar, né? Você ter ali uma quantidade razoável de canções para você trabalhar, para você escolher, essa daqui tá legal, essa daqui não. Sim. E o álbum, falando até em produção, ele transita entre o indie rock, música clássica, contemporânea, eletrônico. Bem eclético, né, seu álbum, por assim dizer. Ele tem. Como é que você encontrou o equilíbrio sonoro de para você conseguir juntar tudo isso e ao mesmo tempo conseguir manter a identidade do projeto, a sua identidade? Foi um desafio ali, mas eu deixei. Primeiro, eu tenho uma raiz muito forte assim do indie rock ali, do clássico rock, classic rock, mas a música clássica também, por causa da minha paixão com o cinema, ela veio assim de encontro. Sim. Então, e também eu sou fui muito inspirado pelo Clube da Esquina, que eles usam algumas músicas clássicas ali, Aham, sim. Os Mutantes, Aham, Locke, Reinaldo Batista. Então, eu gosto, assim, eu acho que. E os Beatles também, né? Então, a música clássica ali, o George Martin, os arranjos clássicos ali, ele conseguir misturar, tornar uma música popular, assim, ir no meio do caminho dos dois, né? Esse é o uhum. desafio, né? É. E tem até algumas letras, como diga que você quer ser um amigo no inverno, né? E agora você tem que ir sozinho. Elas tocam em lugares que são mais sensíveis, né? Mais íntimos da sua vida também. E como você consegue. Porque eu falo que lançar uma música é um ato de coragem, né? Você está falando algo seu para o público. Como você consegue. Você acaba equilibrando o pessoal, né? O que é o pessoal, com o que pode tocar o outro de uma maneira mais universal, sabe? Uma coisa que você sente, uma coisa que você sabe que todo mundo pode se identificar em algum momento da vida. Pô, primeiro, eu gosto de fazer a música para mim, né? Assim, né? Se eu gostar, O mas primeiro a agradar é você. para mim mesmo, né? Mas só que daí é um desafio, né? Eu fico feliz quando uma pessoa gosta, assim, eu acho sensacional. Daí eu ver o reflexo, as pessoas gostam, falam, pô, essa música é legal, vamos tocar, sabe? Sim.
eu acho que já fez já vale, né, cara? Quando uma outra pessoa gosta, porque é uma expressão, né? Sempre foi uma forma de expressão minha, desde quando eu era criança. Ali, a criança não, a pré-adolescente, né? Que eu comecei. Sim. Então, a composição sempre foi um prazer, né? Então, mas é um desafio. E fazer de uma forma que eu goste, que eu fale uma verdade minha, sabe? Sem forçar a barra para ser popular, Uhum. sabe? De uma forma, me respeitando e de uma forma que agregue para outras pessoas. E daí já vale a pena, né? Verdade. Vou colocar aqui para quem tá no YouTube, para ver a capa do álbum, né? Essa aqui. Feita pelo meu amigo Paul Domingos, que faz parte também da banda e diretor Uhum. do vídeo. A gente vai lançar agora, né? Um vídeo amanhã. Amanhã, né? Isso. E o título, ele sugere, né, um confronto, né? Que é a luz, números, emoção e controle. Nesse caso, o que significa esses números que representam para você e os amigos que resistem a eles? Que significa tudo isso, essa mistura que você fez? Pô, é um pouco contra essa realidade que a gente vive, né? Do algoritmo, de você ficar no celular vendo, sabe? E sendo mais um número do que humano, né? Sim. Então, tipo, foi uma forma de achar amigos para manter algo humano, amigos imaginários para manter algo. É um, É porque hoje se para pensar, a gente vive em códigos, né, de programação. Principalmente uhum. isso. Então, é E uma busca de vamos parar, vamos ler um livro, vamos fazer uma música, vamos interagir a gente mesmo ali, vamos ter os amigos reais mesmo. isso Essa é a aí. ideia, entendeu? Uhum. E as colaborações internacionais também, né, elas acabaram enriquecendo o disco, né? Vozes, timbres, atmosferas globais. Como foi trabalhar com artistas de diferentes países, cultura, você juntar tudo em um projeto que é tão pessoal seu? Pô, foi espetacular, porque teve galera dos Estados Unidos, né, como eu falei, das Filipinas, do Brasil, mas o momento mais especial foi em Londres, lá no Vestry Hall, que é o Day One, a música Day One, que remete ao primeiro dia de encontro no estúdio, assim, de todo mundo junto, pessoas reais. E daí eu tive o prazer de ter 9 instrumentistas com violino, violoncelo gravando a minha música com a partitura. Então, e foi um desafio, né? Sim. Mas só que foi um prazer imenso ali estar ali. Gente, a próxima pergunta era até sobre isso, aproveitando. Qual era a sua intenção na questão estética, emocional, de reunir todas as pessoas lá, esses 9 músicos? Tem até um que você estava falando sobre isso. Então, pô, a ideia era assim, era representar um dia de um músico, sabe? Aham. Na vida de um músico. Mas só que eu não contava de ter essa galera gravando. Eu falei, meu Deus, a galera gravando aí. Eu falei, só agradece, né? Gravando, mas é tipo, foi essa ideia, assim, e tem um pouco de ironia, né? Ali nos sons, e ao mesmo tempo tem uma estética do indie rock. Eu usei os efeitos ali, os sons, surround, som ambiente. Uhum. E você falou, a gente tava falando sobre isso também, né, que o álbum, ele fala sobre vários temas, né, que é identidade, amor, deslocamento, propósito, mundo hiperconectado, que é isso que a gente tá falando, o IA, do telefone. É uma coisa mais vazia, dá uma sensação de vazio. E qual dessas questões, pessoalmente, mais atravessaram durante a composição, que mais te fez pensar quando você estava compondo? Pô, me fez pensar assim, mais. Eu acho é mais esse vazio, essa música clássica que ela não tem a letra, né? Mas só que ela passou um sentido, pelo menos eu achei que passou, né? Uhum. E de tentar passar sentido sem precisar falar, né? Usando a música para passar um significado ali de um sentimento, de uma ideia. E essa música, ela alguém usou a música no YouTube
num vídeo, e ela bateu 9 milhões. Eu não sei quem usou, mas eu tenho um relatório, bateu 9 milhões que eu tinha lançado ela como um single. E o lugar que mais ouviu foi na Índia. Eu tenho a Índia, É um mundo globalizado. países. Então, é engraçado, né? O poder da música, né? E E até a questão que a música também acaba ajudando muito, né? Tem gente que usa até a música como terapia, né? A musicoterapia, tem gente que usa a música como terapia. No caso da arte, especialmente a música e o cinema também é válido, que se trabalha com o cinema também. Como você acha que ela pode ajudar a dar sentido a esse caos que a gente está vivendo? Pode ajudar uma pessoa a enfrentar, né, o dia a dia, praticamente. pô, a gente indo no The Secret of Light, do Walter Russell, né? A gente é luz, a gente é onda. Então, você pega os elementos da tabela periódica, da formação dos elementos químicos no nosso corpo, a música, ela influencia, né? Ela conecta fisicamente com a gente, influencia por meio das ondas e além das emoções. Então, a mensagem da música é uma mensagem séria, sabe? Então, eu prezo muito por uma mensagem positiva e boas energias ali. Então, pelo amor, assim, algo legal. Então, tipo, porque a gente é onda, a gente é luz. Verdade. E eu estava até pesquisando aqui para mostrar para o pessoal o projeto dele. E além da música, né, você investe muito em linguagem visual forte, até porque você trabalha com cinema também, você vem, você é movendo de cinema também, que é com o Paul Domingos. E Pô, como direto. foi esse processo de você trabalhar com ele, de criar a imagem que não apenas ilustre, mas também expande a narrativa, né, que você criou na música? Pô, o Paul Domingos é um amigão de faz uns 10 anos já que a gente trabalha junto, desde com Volvelhos, né? Uhum. Mas foi um processo muito prazeroso. A gente vem conversando, assim, desenvolvendo esse projeto já faz um tempo ali. E agora, mais intensamente, nesse último ano, a gente produziu, né? E gostaria de agradecer também o Luan Assis, a Isabela Mate, ali, e o Léo Rudá também, e toda a galera que ajudou na produção, e porque teve gravações em São Tomé das Letras, em São Paulo, e algumas imagens ali em Londres, né? Sim. Então, E a gente tem até isso aqui, né, que foi uma junção de várias coisas. Foi São Tomé das Letras, inteligência artificial, arquivos antigos, TV, tudo junto para dar referência. Os clipes acabaram se tornando, né, colagens visuais sensoriais, nesse caso. E por que foi importante para você misturar esses elementos? Aparentemente que muitas pessoas podem ver e achar que são muito distintos, né? Uma coisa pode tentar procurar conexão com a outra, uhum. mas por que foi importante para você conseguir misturar tudo isso? Pô, a gente quis dar uma ideia do segredo da luz, né? Então tem uma ligação ali entre o farol e, na verdade, tem um roteiro que a gente foi criando e a gente quer desenvolver, a gente está desenvolvendo esse roteiro para ter mais cenas, para que se torne um filme ali, mas vamos passo a passo. Já se tornou, né? Um filme de 25 Sim. minutos, né? Uhum. Mas a ideia era questionar essa nova realidade, né? Onde a gente está substituindo a mão de obra, está indo para o lado dos robôs, e a gente está ficando cada vez mais vazio Uhum. internamente. Então, tipo, a ideia é o segredo da luz, uma volta da luz, Sim. A gente até achou, não sei se está aparecendo aí para você. fala The Secret of Light. É isso aqui, né? A É, obra dele. sim, é muito recomendo, é demais, assim, Uhum. muito inspirador. Legal. E nesse caso a gente mencionou no início que você veio de uma trajetória com banda, né? Agora você está numa fase mais autoral, conceitual sua.
Como artista, como pessoa, o que você acha que mais mudou? Mudou em você? Seja em visão artística, desafios? O que você acha que mais se responde? Pô, na verdade, a banda, a gente vai lançar, esse projeto foi lançado, né? Mas a gente vai lançar o ao vivo, inclusive com a participação do Paul Domingos, do Rafael Colovati, ainda mais, e além dos convidados, né? Mas a ideia a gente já está ensaiando o ao vivo, e a gente vai lançar o ao vivo e um novo álbum, mas só que agora com uma pegada mais de ao vivo mesmo, dos amigos reais no estúdio. Mas a vivência de banda, mano, com Volveles, que foi uma banda ali que eu formada com meu irmão, Thiago Verona, Uhum. com meu amigo Zé Carlos, e com o Lucas. Então, a banda eu acho muito mais legal. Então, é uma conversa também sobre saúde mental, sabe? Para a gente voltar a ter os amigos e ter a convivência, sabe? Que também Verdade. você vai fazendo ali um projeto meio muito. Ainda mais que inclui seu irmão lá no projeto, né? Então tem isso também, né? Tem a ligação de vocês dois também. Ah, sim, pô, meu irmão me ajudou, sempre me ajuda, minha família. Uhum. E para a gente poder terminar, eu sempre deixo uma pergunta um pouco mais profunda, né? Assim, né? Mais reflexiva. Como eu falei, você lançar um álbum tão profundo assim, em tempos tão superficiais que a gente vive, é por si só um ato de coragem. Mas qual é a maior mensagem que você espera que The Secret of Light deixe quem escutar? O que você espera que a pessoa sinta quando está ouvindo sua música? Pô, eu espero que ela se sinta bem, curar, dê uma sensação boa de cura e que motive ela a ter os amigos reais, a convivência mais humana e a curtir a natureza e ler um livro, sabe? Uhum. Se expressar musicalmente para lidar com a saúde mental, se expressando musicalmente, artisticamente, de qualquer forma, e que agregue e que se expresse. Essa Perfeito. é a principal, e não Isso aí. ficar num mundo robotizado ali, onde a gente, com essa realidade da inteligência artificial, né, que às vezes a gente não consegue nem pensar mais direito, né? Verdade. E, Pedro, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter te entrevistado. Espero que você tenha gostado. Obrigado você, cara. Ótimas perguntas. Valeu aí. Obrigado. E para quem quer acompanhar você, quer conferir o lançamento amanhã também, né? Onde é que a gente encontra redes sociais, plataformas? Onde é que você está? Você trabalha? Ele está sendo lançado pela Maran Música, né? Então, se Uhum. você olhar no Maran Música, você pode ver o acesso, né, da música. Ou no Spotify tem Pedro.Verona, e vocês podem mandar uma mensagem. Eu procuro não usar muito, né? Porque o trabalho fala sobre isso, né? É meio contraditório. Talvez você me ache ou não. É. Mas aí só se você voltasse ao tempo que te comprava CD em loja, CD físico em loja, pô. Ou mandar uma carta, né, cara? É. Manda uma carta. Não, e incrível que tem geração que nem sabe o que é isso, né? Pô, é verdade, cara. Tem gente que não sabe, pô. Você ir na loja ali, você comprar aquele baú cheio de CD, DVD, a pessoa não sabe o que é isso. Pô, cara, eu lembro dos vinis. Ainda tem, não, agora voltou, né? Voltou a moda, tem gente comprando agora vinil, né, de novo. Uhum. É isso. Vamos ver qual vai ser a próxima tendência. Valeu, Pedro. Um abraço, cara. Até a próxima. Obrigadão, hein? Falou. Obrigado. Valeu.